Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permaneceres em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, peço-lhes um momento da atenção maior de vocês, a fim de que nós possamos, eu daqui, com a minha palavra, vocês daí, com a escuta, construir uma mensagem que nos seja útil. Porque a intenção da Bíblia toda e de cada parte dela, especialmente dos Evangelhos, é ser útil à construção de nós mesmos. É ajudar-nos a ganhar cada vez mais consciência daquilo que é a nossa presença no mundo. Uma presença breve, porém significativa. Não estamos aqui para viver em função do céu que vem depois da morte e achar que a nossa vida não vale absolutamente nada. Se não valesse, Deus não nos teria colocado aqui, exatamente nesse mundo, por algum tempo. Estamos aqui para dignificar esse nada que nós somos. Imprimir qualidade, a maior possível, aos dias em que nós aqui pisamos nesse chão. Com todas as agruras, as dificuldades, os problemas, os desafios, coisas boas e coisas não tão boas, algumas terríveis, que nós somos chamados a experimentar. Todas essas coisas apenas dão mais e mais valoração à nossa presença nesse mundo. Tiram de nós esse supra-sumo da nossa essência. A nossa essência que vai se construindo na nossa existência mais cotidiana, mais rasteira, mais trivial. Então a Bíblia entra aqui como um recurso, como um instrumento, como uma ferramenta que nos possa ser útil na descoberta de nós próprios, para que a gente não passe os dias aqui em vão. E aí chegar no final, a consciência desperta, porque é impossível, ainda que alguém passe alheio a vida inteira, tem um momento que a consciência dele vai brotar. O grande problema é que ele pode brotar já no final da vida, nos últimos momentos, onde ele não tem tempo para fazer absolutamente nada para frente. E tudo aquilo que foi feito, ficou. E quando pensa em entrar na eternidade, está com as mãos limpas e abanando. Nada para oferecer de si próprio à eternidade. O texto de hoje, ele caminha nessa direção. Jesus diz: Eu sou a videira e vós sois os ramos. Esse evangelho nos ajuda precisamente a responder a essas questões fundamentais, que um dia ou outro a gente tem que acordar para elas. Quem somos nós? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? E o que é que nós estamos fazendo aqui, pelo amor de Deus? São perguntas que a gente não pode negligenciar. Não pode para elas virar as costas, porque elas estão sempre batendo a nossa porta e exigindo de nós uma resposta. Não uma resposta mecânica, nem uma resposta exata, não é uma resposta matemática, não, mas é um sentido, é uma interpretação,
é um encaminhamento para que a nossa vida não sucumba diante da primeira pancada que nós dela recebemos. Só quem é capaz de dar sentido àquilo que é a sua permanência aqui e a cada coisa que aqui faz é que pode não morrer em caos. Porque a única crise insuportável é aquela para a qual a gente não tem um sentido para dar. Quando a gente tem, a gente suporta qualquer coisa. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Porque antes de saber qualquer coisa nessa vida, nós precisamos ter clareza sobre os nossos pressupostos antropológicos. Ou seja, saber quem somos nós. Ter um conceito aproximadamente muito real sobre a nossa vida. Porque a gente nada pode conhecer se a gente não se conhece. Nada a gente pode conhecer se a gente não se tem minimamente. Hoje, Cristo, então, nos aponta um caminho nessa direção em relação a essas perguntas que agora lhes falei. E o que é que ele diz? Eu sou a videira, fala ele, e vós sois os ramos. Jesus Cristo diz-nos quem é Ele e nos dá a oportunidade de saber quem somos nós. Porque a nossa vida está vinculada diretamente à vida dele. A nossa missão está totalmente ligada à missão dele. E é por isso que somente conhecendo a dele, da premissa do maior para o menor, é que a gente vai se conhecendo também. Nasce aqui uma nova antropologia, distinta de todas as demais que o mundo nos apresenta ao longo do tempo. Isso significa que a nossa identidade verdadeira, ela não pode ser forjada por nós próprios. E esse dado, ele é muito importante para nós. Ela não pode ser forjada ou oferecida por outras pessoas com quem nós convivemos mais de perto ou mais de longe. Não pode. A nossa identidade verdadeira, ela não pode ser criada e sustentada por fatores externos a nós. É algo intrínseco, é algo que somente Deus nos pode revelar, como Cristo revela agora. De outra maneira, o que é que a gente pode dizer? Por melhores e mais inteligentes que nós sejamos, nenhum de nós é explicação de si mesmo. Nunca será explicação de si próprio. Ninguém nesse mundo tem o poder de nos dar a nossa verdadeira identidade. Eu acho que isso joga um balde de água fria, para não dizer um balde de água gelada, na cabeça daquelas pessoas, que às vezes somos nós também, que se acham donas da sua vida, proprietárias, por exemplo, do seu corpo. Ora, eu não sou dono da minha vida de forma alguma, porque eu não tenho uma vida minha. A vida é que me tem. Eu sou parte da vida. Eu sou um elemento dentro dela. E a minha tarefa é deixar fluir essa vida em mim. É andar na corrente dela. Porque se eu nadar contra a corrente da vida, eu vou levar pancadas imensas e vou morrer. Não vou conseguir chegar a bom termo. Então, nenhum de nós tem uma vida para dizer, essa vida é minha. Isso é presunção, quando não ignorância. A vida não é minha, a vida passa por mim. Como passou pelos meus antepassados, por quem eu estou celebrando a missa hoje, por exemplo. Essas pessoas tantas que morreram. E vai passar por aqueles que virão lá na frente, as gerações vindouras. Mas a vida não nos pertence. Nós é que pertencemos à vida. Assim como a terra, que às vezes a gente acha que é nossa, não é nossa. Nós é que pertencemos à terra. Essa inversão é fundamental. Porque senão a gente não vai viver de forma a cumprir as expectativas de Deus. Às vezes, nós dizemos com uma certa ênfase que nós somos donos do nosso corpo. Sobretudo, esse argumento é muito utilizado para defender e justificar o aborto. Não, a mulher é dona do corpo dela. Então, é ela quem decide. Ninguém vai decidir por ela. Então, não entra religião, não entra nada aqui. É ela e ela própria, porque ela é dona de si.
Bom, então vamos lá. Se nós somos donos do nosso corpo, então a gente tem que começar a explicar, já que nós somos os donos, por que as nossas unhas crescem, a gente dormindo acordado? Por que o nosso cabelo cresce? O meu já não serve como referência. O de vocês mais novos, o meu está caindo. Entendeu? Mas por que o nosso cabelo cresce e quem é que explica isso? Quem foi que deu corda no nosso coração para ele bater sem parar? Onde é que está a pilha? Onde é que está a bateria? Ele está ligado a quê? Absolutamente não podemos dar resposta a isso. Nenhuma resposta. Nós não somos donos de forma alguma de nós próprios, porque as coisas fundamentais sobre nós não sabemos dar uma palavra razoável acerca delas. Então aqui se encontra o nosso primeiro grande desafio: desfazer-nos das falsas identidades e superar a tentação de achar, primeiro, que nós somos o nosso corpo físico, nós somos a nossa aparência, nossa força, nossa saúde, que nós somos a nossa beleza ou coisa que o valha. Isso tudo tem o seu lugar na nossa vida? Tem. Mas o corpo adoece, o corpo envelhece, o corpo fica feio, descaído e morre, no fim. Quem se agarrar nessa ideia do seu corpo para dizer que ele é seu corpo, ou as coisas que são inerentes ao corpo, não tem muita perna para andar. Logo, logo vai perceber que foi um grande engano. E o espelho nos mostra isso. Vocês que já têm uma certa idade, como eu também, às vezes a gente olha para o espelho e se desconhece. Não, isso não sou eu, não. As fotografias também dizem muito isso da gente. Você nunca está se vendo muito e tal, aí depois mostram para você: olha essa foto que nós tiramos, como ficou. Você se acha horroroso naquela foto. Já tiveram essa experiência? E a gente diz: olha, não passa essa foto para frente não, que eu estou muito feio nela. Você não está feio na foto, você está feio mesmo. Porque a gente fica feio, Como é difícil reconhecer que o nosso corpo, com 40, 50, 60 ou mais, já não é o mesmo com 20 anos. Para mostrar exatamente, puxar nossa orelha para a realidade e dizer que aquilo que você achava que era tudo, não é lá muita coisa. Tenha cuidado se você amarrou seu cavalo nisso, porque não tem pasto para ele se alimentar por muito tempo. A segunda tentação é de achar que nós somos a nossa inteligência. Tem gente que se acha o máximo, né? E quando as pessoas elogiam: mas que sujeito, mas que cultura, que exuberância, que argumentos, e a gente vai se inflacionando, se inchando com os elogios dos outros, e a gente vai acreditando que de fato nós somos muito importantes, porque somos inteligentes, capazes, e a nossa cultura está aí desabrochando a 3x4 para todo mundo enxergar e dela nos elogiar. Eu me lembro de uma definição de louco que um médico uma vez disse, que louco é aquele que perdeu tudo exceto a razão. A nossa razão não é muita coisa, não. Blaise Pascal, um grande filósofo, ele já dizia que o coração tem razões que a própria razão desconhece, para mostrar que a razão não tem muita razão de ser, na maior parte das vezes. Então é preciso que a gente também perceba que quem achar que é a sua preponderância de inteligência não vai muito longe de maneira alguma. E nesse sentido, meu pai contava uma história que eu achava muito engraçada, de um padre dos tempos idos. Naquela época andava-se a cavalo, o padre via um cavalo bonito e tal, ia lá numa capela, longe, num sítio, e ele se perdeu, andou muito rodopiando e perdeu-se completamente lá numa mata, e daqui a pouco encontra uma casa, aí sim, aí no caminho, e tinha lá uma cancela, e tinha um garotozinho pequeno, e ele disse: meu filho, abre essa cancela para mim, por favor. E o menino disse: e quem é o senhor? Ele disse: eu sou um sacerdote. Ele disse: o que é isso?
Ele diz: sacerdote, em breves palavras, é um homem que aprendeu de tudo na vida. Ele diz: então o senhor deve ter aprendido na Bíblia cansado também, pode descer e abrir. E o menino ficou, e o padre ficou admirado e disse: mas o que é mesmo? O senhor me diga o que é um sacerdote, que eu não entendi ainda. Sacerdote é alguém, aí você vai entender agora, é alguém que veio ao mundo para ensinar o caminho do céu. Ele disse: o senhor não sabe nem o caminho da cidade e vai ensinar o caminho do céu. A nossa razão, ela pode ser empacada por uma criança e a gente não vai para frente. Temos uma limitação imensa nesse mundo dos argumentos. E hoje, mais do que nunca, com o advento da internet, todo mundo tem seu argumento, todo mundo tem a sua opinião. A gente diz a nossa e o outro já vem com a dele para nos contrariar. E é exatamente assim, essa diversidade imensa de ideias que estão por aí no ar. Terceira tentação que a gente deve superar é a tentação de achar que nós somos o mundo dos afetos, dos nossos afetos. Nós somos os nossos relacionamentos. Nós somos os nossos amores, as nossas amizades. E isso é uma dimensão muito importante para nós, porque aí é que é o espaço para a emoção se desenvolver. E é bom que ela se desenvolva de forma sadia. Mas os sentimentos são vulneráveis ao extremo. A gente nunca deve confiar em sentimentos. A gente amanhece com sentimento, lá para o meio-dia acontece uma coisa, o sentimento da gente estava mudada. De noite, mudou mais ainda. Aí às vezes a gente amanhece amando uma pessoa e de noite querem esgoelá-la, ver longe de nós. Aí no outro dia amanhece fazendo tudo diferente outra vez. Nunca devemos seguir nossos sentimentos, sempre devemos seguir as nossas decisões. Decisões embasadas em verdades, em princípios, em valores que são permanentes e estáveis. Porque sentimento não é digno de confiança de ninguém. Então nós não podemos ser os nossos sentimentos de maneira alguma. E depois a última, evitar e superar a tentação de achar que nós somos os nossos relacionamentos. Mais do que sentimentos, relações. E às vezes a gente se torna, por conta disso, refém, literalmente, das pessoas com quem nós convivemos. Essa é uma das piores coisas que às vezes atrapalham o crescimento de uma pessoa hoje. A sua conquista de autonomia, de independência. É o quê? É dependência emocional. Junto a isso tem uma baixa permissão. Eu dependo desse, daquele, da aprovação daquela outra, quero agradar todo mundo, tal, porque eu amo, porque me amam, tal, e a gente fica ali naquele ciclo, passam-se 10 anos, 20, 30, 40, a pessoa que a gente amou morreu, e a gente continua presa a ela, porque passou a vida inteira presa, não consegue mais sair daquele fim, daquela prisão, daquele cárcere. Dependência emocional, e aí uma baixa autorização. Como eu dependo desses afetos que eu não vivi bem, não ultrapassei, eu agora não me permito viver e ser feliz com ninguém mais. Nada me interessa, nenhum trabalho me apetece, nenhuma pessoa mais me chama a atenção. Eu estou com 50 anos apenas, 60 anos apenas. Morri para a vida porque eu me encarcerei nas relações que já passaram, morreram para mim algum dia. Nós não somos nada disso. E aí, conclusão, nós não podemos nos identificar, nem nos definir por aquilo que constantemente nós somos no hoje, no ontem e como possibilidade de ser amanhã, numa dimensão de mundo, porque essa dimensão ela é muito pequena, muito pequena. Ninguém pode basear a sua vida naquilo que é e que deixa de ser. A gente tem que se agarrar naquilo que é e não deixa de ser nunca. E aí vem a resposta de Jesus: eu sou a videira e vós sois os ramos. Sendo assim, o desafio é tomar conhecimento daquilo que passa para abraçar aquilo que não passa. Nesse sentido, os nossos relacionamentos, nossa inteligência, nosso corpo, são apenas um instrumento a serviço dessa consciência espiritual que o Evangelho traz para nós hoje de forma muito enfática. Então voltamos à pergunta e aqui concluímos. Quem somos nós? À luz do Evangelho,
A única resposta possível: somos nossa ligação com o tronco que é Deus. Só isso. Quem nos define é aquele que nos trouxe aqui. Então, não só somos a ligação com Ele, mas somos a consciência de que estamos ligados a Ele e somos a experiência prática dessa ligação, o desenvolvimento concreto dela através de atitudes cotidianas que cada um é chamado a tomar na vida. Nós somos isso, nada além disso. Tiremos tudo aquilo que parece que somos nós da nossa frente, limpemos a nossa eira, o nosso caminho, a nossa jornada, para que a gente não fique obscurecido por ideias falsas, por identidades falsas, por imagens falsas, que não colam em nós definitivamente. Nosso desafio é esse: não nos iludamos com coisinhas pequenas, porque há um motivo maior, um propósito maior, uma razão maior de ser da nossa vida. Essa razão tem que ser encontrada e ela tem que, de fato, fundar os nossos dias, para que a gente possa responder aquela pergunta: por quem eu me levanto todos os dias e me coloco de pé? Por quem? Se é por meu pai, minha mãe, meu esposo, minha esposa, meus filhos, meus amigos queridos, eu não cheguei nem perto de acertar. Porque um dia o pai, a mãe, o esposo, a esposa vão embora, por alguma razão, morrem, deixam de ser, nos frustram, nos decepcionam, viram as costas para nós, nos traem por coisa que o valha, porque tudo isso é humano. Se eu amarrei o meu cavalo ainda, ele está solto ainda. Preciso perceber em que tronco eu sou chamado a amarrar esse cabresto, para que de fato eu não saia de mim mesmo. E aqui eu termino só lembrando uma história que dizem ter acontecido, do Alexandre o grande imperador, e o sábio Diógenes, franzino, pequenininho, simples, humilde. Sábio, era muito reconhecido. Ele estava nas paragens, no território do reinado de Alexandre. E Alexandre, o poderoso, conhecendo de fama o sábio Diógenes, pegou lá alguns guardas e foi até onde o sábio estava supostamente. No meio do tempo, meditando. E o Alexandre chegou lá, o tamanho que ele era, pôs-se na frente do sábio e disse: sábio Diógenes, eu vim aqui para colocar os meus serviços como rei à sua disposição. Diga-me o que é que o senhor quer, que eu lhe darei. O sábio estava sentado na posição de lótus, meditando, cabeça baixa, olhou assim para ele e disse: eu quero só que o senhor saia do meio que está tapando o sol. Não importa o tamanho das pessoas que estão diante de nós, o tamanho dos acontecimentos que nós somos chamados a viver, a grandiosidade dos bens, a influência, a preponderância da nossa presença no mundo, os elogios que nos possam fazer. O sol é sempre maior. Destapemos o sol para enxergar Deus. E assim enxergaremos plenamente a nós mesmos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.